Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver essa equação diferencial, que vai ser uma equação de Cauchy-Euler ou Cauchy-Euler, e nós vamos ter que utilizar a metodologia que a gente tem para esse tipo de equação e nós vamos ver já já como é que vai ser. Então nós temos o seguinte, olha só. Resolva a equação diferencial e tem x quadrado, y duas linhas, menos x, y' mais y igual a 2x. Bom, isso aqui, como eu falei, é uma equação de Cauchy-Euler, porque ele tem um formato x ao quadrado e y duas linhas. Vou botar aqui um ax quadrado e y duas linhas, mais um certo bx, y', mais um certo c, y, igual a uma certa função de x aqui. Veja que o índice na potência do x aqui, ó, x quadrado, o 2, né, que é o índice, coincide, o grau, né, coincide com o grau da derivada. Então, se é 2 no grau aqui, são a segunda derivada. Se é 1 aqui no x, ó, então é a primeira derivada. E aqui é como se fosse cx elevado a 0, y0. Lembrando que aqui, ó, x a 0 seria 1, né, convenção aqui, e y elevado assim entre parênteses y0, por convenção é o próprio y. Então, sempre coincide, né, o n, que é o grau do x, com o n, que seria a derivada que você está fazendo. Então, nós temos uma equação de Cauchy-Euler. E como é que a gente vai resolver esse tipo de equação? Bom, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai achar uma solução, vai procurar, né, uma solução particular uma solução da homogênea, né, da equação homogênea associada, que é quando você tem esse lado esquerdo aqui igual a 0. E ela vai ser, então, uma certa C1, Y1, mais uma certa C2, Y2, onde Y1 e Y2 são soluções, né, da equação homogênea. Depois nós vamos procurar uma solução particular através do método de variação de parâmetros, que vai ser no formato uma certa função U1 vezes a Y1, mais uma certa função U2 vezes a Y2. E aí a nossa solução final vai ser você pegar essa solução homogênea mais essa solução particular. Então isso aqui que é o esquema. Bom, antes de eu fazer, eu peço para você pausar, tentar, né, para você comparar o que você vai obter com o que eu vou obter. E também aproveita, deixa o seu curtir e também inscreve-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. E é provável até que te ajude na pós-graduação. Não esquece que se você puder ajudar o professor que ele ajuda, você pode fazer um Pix, qualquer valor vai ser bem-vindo na sua doação. E na descrição do vídeo tem lá a chave para você poder utilizar, tá bom? Vamos aqui então fazer esse exercício. Lembrando que depois, quando eu estou gravando essa videoaula, já passamos de 100 mil inscritos, então você pode vir fazer parte aqui dessa galera, né? Para aumentar a quantidade de pessoas que estão aqui acompanhando o canal e aprendendo matemática que a gente precisa aqui. Bom, então vamos aqui o seguinte. Para achar essa solução particular dessa equação, a y e o y2, né? Para essa equação, que seria agora a referente à homogênea, né? Lembrando que a equação homogênea seria do tipo ax quadrado e y duas linhas mais bx, y' mais c, y igual a nossa função aqui, em vez de ser uma função, vai ser o zero, né? Constante aqui igual a zero. Então isso aqui seria a nossa equação homogênea, que está associada a essa outra equação original aqui. E aí, no caso, olha só, nós vamos procurar uma solução que tem esse formato aqui, ó. Ela vai ter um formato que vai ser um certo x elevado a m. Nosso objetivo é achar esse m aqui, esse valor m. Substituindo esse x elevado a m aqui, nessa equação, né, e fazendo as nossas continhas, no caso, a gente vai, nessa equação aqui, na igualada a zero. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó, x quadrado, x elevado a m, segunda derivada, menos x elevado a m derivada, mais o próprio x elevado a m igual a 2x, né? Desenvolvendo isso daqui, tá? Fazendo as continhas aqui, nós vamos obter o seguinte. X ao quadrado vai ser, primeira derivada vai ficar mx elevado a m menos 1, não é isso? E aí vai continuar a ter outra derivada aqui. Então, como eu vou ter essa outra derivada ainda, vamos logo fazer. Então, no final vai ficar desce esse m menos 1, então vai ficar m que multiplica m menos 1, e aqui vai ficar m elevado a menos 2, tá? Então, aqui no final vai ficar assim, ó, x ao quadrado, m, vou botar aqui, ó, m que multiplica m menos 1, x elevado a m menos 2, é o que vai aparecer quando você fizer as duas derivadas disso aqui, menos x, quando fizer uma derivada disso aqui só aparece mx elevado a m menos 1, e aqui eu tinha esse mais x elevado a m, eu esqueci que aqui era zero, né, gente, eu coloquei igual a 2x aqui, lembra que a gente está fazendo a homogênea, né, eu coloquei errado aqui, tá?
tá? Vacilei aqui, aqui é homogêneo, então é 0. Bom, então o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos ter, veja que x elevado a m menos 2 vezes x elevado a 2, esse nosso termo aqui, ó, que é x ao quadrado com esse menos 2, quando você conservar a base e somar os expoentes, vai sobrar só x elevado a m, né? Quando você fizer esse x ao quadrado vezes esse x elevado a m menos 2. E aqui nós vamos ter, né, o nosso, posso até colocar aqui, ó, m que multiplica m menos 1, tá? Vou botar aqui na frente. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse x vezes esse x elevado a m menos 1, aqui é como se fosse x elevado a 1. Aí quando você conservar a base e somar os expoentes, esse 1 com esse menos 1 zera, né? Fica só o m. Então vai aparecer x elevado a m, e tinha esse m aqui na frente, então vai ser menos m, aí x elevado a m, e aqui eu já tinha x elevado a m, tá? Bom, então isso aqui é igual a zero. Veja que colocando em evidência, né, o fator comum aqui, o x elevado a m, né, tá em comum nas três parcelas. O que é que nós vamos ter aqui? Bom, nós vamos ter x elevado a m, que multiplica aqui m ao quadrado menos m, eu já vou fazer aqui a distributiva, ó, m ao quadrado menos m. Aí vai ter mais esse menos m daqui, e mais um desse termo, né? Podia ter colocado aqui, em vez de parênteses, ter botado colchete. Em vez de ter botado colchete aqui, eu podia ter botado logo parênteses, né? Porque eu já fiz a distributiva ali. Então vamos botar aqui parênteses, ó. Parênteses aqui, ó, tá? Bom, então o que acontece? Para que esse produto desse... esqueci aqui do 1, né? Que foi quando eu peguei e botei esse fator em comum. Como eu quero isso aqui dando zero, então se eu colocar que esse cara, esse x, né, tem que estar no intervalo que vai estar começando no zero, né? Mas, quer dizer, tirando o zero, né? Zero aberto, mais infinito aqui. Então esse termo nunca vai ser zero, e aí para você ter esse lado dando zero, você vai precisar que essa conta toda aqui seja igual a zero. E aí no caso nós vamos ficar com m ao quadrado menos 2m, fazendo essa continha aqui, mais 1 igual a zero. O discriminante delta aqui vai ser tranquilo, vai ser b ao quadrado, que é o menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que também é 1, vai dar 4 menos 4, que é 0, né? Então o nosso m vai ser igual a menos o valor de b, então menos 2, mais ou menos a raiz de delta vai ser a raiz de 0, dividido por 2 vezes a, e a é 1. Nesse caso aqui então, ó, mais raiz de 0 ou menos raiz de 0, vai dar ambos os valores iguais a 0. Então na verdade a gente só vai ter um m aqui que a gente vai achar, e esse m ele vai ser igual a menos 2, com esse menos aqui na frente vai ficar 2 positivo, né? Então vai ser 2 dividido por 2, o que dá 1, né? Então nós só achamos aqui um valor que seria m igual a 1, tá? Aí nesse caso, como é que fica? Já que nosso m deu igual a 1. Bom, a gente não achou então aquelas duas soluções y1 e y2. Porque se eu tivesse achado dois valores para m, aí eu poderia fazer x elevado ao primeiro valor seria o y1, x elevado ao segundo valor seria o y2. Nesse caso, como é que a gente faz? A gente tendo a nossa y1 sendo x, nós vamos procurar uma y2 que seja no formato uma determinada função u vezes a nossa função y1. Ou seja, vezes esse nosso x aqui. Se a gente fosse fazer isso, né, e quando você faz lá, quando está estudando a equação de Cauchy-Euler, você vai estudar os casos gerais que você vai precisar, né? O que você vai ter é que essa equação, essa função que vai acabar aparecendo, ela vai ser do tipo que é o seguinte, vai aparecer ln de x, né, a função ln de x, vezes aquele y1, né? Então no nosso caso aqui, ó, quando você faz lá o cálculo geral, você sabe que vai acontecer isso daqui, então basta você multiplicar a sua função y2, vai ser, né, a y2 vai ser a ln de x vezes o resultado da y1. Então a sua y2 aqui vai ser x ln de x. De novo, a gente obteve isso porque a gente achou essa solução particular da homogênea, multiplicou por uma função chamada u, aí pegou isso aqui, jogou lá na equação homogênea, fez todas as contas, resolveu tudo, no final vai achar isso daqui, tá? Isso a gente aprende quando faz o estudo da equação de Cauchy-Euler. Então nesse caso aqui a gente já pode fazer até direto. Se você está fazendo uma equação de Cauchy-Euler, na hora de determinar o m, só achou um valor de m, só deu um valor possível, então você pega a primeira solução como sendo o x elevado àquele m, no caso aqui é x elevado a 1, e a segunda solução você pega como sendo aquele x elevado a m, que no caso aqui é 1, vezes a ln de x. Beleza. Então feito isso aqui, vamos agora
utilizar um método de variação de parâmetros para poder achar o resultado da equação que a gente vai ter aqui de segundo grau não homogênea. E aí nesse caso a gente vai precisar arrumar primeiro, porque aquela forma de resolver a gente tem que pegar e deixar isso aqui ó, como sendo a constante 1, né? Então vamos pegar essa equação, olha só, e vamos dividir toda essa equação aqui, vou botar aqui mais para o lado, vamos dividir toda essa equação aqui por x ao quadrado, né? Que aí vai ficar assim, ó, y duas linhas, menos, se eu dividir isso aqui por x ao quadrado, no final vai ficar 1 sobre x, né? Porque isso aqui dividido por x ao quadrado, simplifica, e aí aqui y', mais vai aparecer 1 sobre x ao quadrado, y, e do lado de cá vai aparecer 2 sobre x, né? Porque se você divide isso aqui por x ao quadrado, vai simplificar o x ao quadrado com x, vai ficar desse jeito. Então, essa é a equação que a gente vai usar o método da variação de parâmetros. E aí, nesse caso, uma solução desse tipo, né? U1, y1, U2, y2, ela vai ser de tal maneira que vai ficar assim, ó. Vai aparecer um sistema de equações, pelo método de variação de parâmetros, que vai ser no formato a nossa função y1, que no caso é x. Eu vou até colocar assim, né? Vai aparecer y1, U1' mais y2, U2' iguais a 0. Aqui vai aparecer a derivada do y1, U1', mais aqui vai aparecer a derivada do y2, U2', e aqui vai aparecer aquela função que fica no segundo membro da equação. Depois que você deixou arrumado lá, de tal modo que o valor multiplicando o y2 seja constante, né? Seja 1. Então, no caso, a função aqui é 2 sobre x. Então, isso vai ser o que vai aparecer, né? Nossa fzinha de x aqui. Então, o nosso sistema vai ser o seguinte. Vai ser x, que é o y1, U1'. Agora, a derivada de x vai ser 1, né? Então, vai aparecer só 1 vezes o 1', né? Deixa eu botar assim. Não precisa nem ter botado esse 1, mas eu vou colocar só para lembrar que é a derivada desse x. Mais o y2 é x ln de x, e é o 2' aqui, o 2' aqui igual a 0. E o nosso derivada disso daqui, né, vai ser o que? Vai ser deriva a primeira, que vai dar 1, conserva a segunda. Então vai ser ln de x, né, quando você fizer 1 vezes ln de x. Mas agora você tem que conservar o x e derivar o ln de x. Conservando o x, derivando ln de x vai dar 1 sobre x. Vai acabar simplificando, vai dar 1 aqui, né? Então, quando você calcula a derivada desse produto aqui, ó, x vezes ln de x, vai acabar dando ln de x mais 1. Isso aqui é o nosso U2' igual a 2 sobre x, né? Lembra que a nossa f, que a gente calculou lá, é 2 sobre x. Bom, para resolver aquele sisteminha, a gente pode utilizar o método de Cramer. E aí nós vamos ter a matriz, que é chamada matriz o determinante da matriz, que é chamado de Wronskiano, que vai ser x e 1, que no caso é a y e a derivada de y1, né? É a que aparece aqui. E do lado de cá vai ser x ln de x, ln de x mais 1, né? O determinante disso vai ser o produto dos valores na diagonal principal menos o produto dos valores na diagonal secundária. Então vai aparecer, vamos voltar aqui, vai aparecer x que multiplica ln de x mais 1 menos x vezes ln de x vezes 1 vai dar x ln de x. Bom, quando você fizer o produto aqui, ó, vai fazer o produto desse por esse, né? E desse por esse, ou seja, o chuveirinho, vai aparecer x ln de x mais x, eu já tinha menos x ln de x. Isso significa que vai cancelar esse termo aqui, e o que sobra apenas no final é x, tá? Então, aquela nossa a matriz, o determinante daquela matriz W dá apenas x. Eu estou subindo ladeira ali, né? Vamos fazer o W1 agora, né? Vai ser o seguinte, a gente tem que colocar aqui, né, o determinante da matriz, onde a gente pega a primeira coluna da W e substitui pelos elementos que estavam aqui no segundo membro das equações, né? Então vai ser 0 sobre 2 sobre x, né? E a segunda coluna repete, x ln de x, ln de x mais 1. Então, de novo, para calcular esse determinante, a gente faz produto dos elementos que estão na diagonal principal menos o produto dos elementos que estão na diagonal secundária. E aí, no caso, olha só, a diagonal principal, quando você multiplicar os elementos, vai ser 0 vezes isso aqui tudo, então vai dar 0, né? 0 vezes essa expressão toda. Então vai sobrar só isso aqui, que são os elementos da diagonal secundária. Mas lembra que tem que ser produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então vai aparecer um menos aqui, 2 sobre x, x ln de x, né? Ó, menos 2, x sobre x, x ln de x. Mas dá para simplificar esse x com esse x, vai dar menos 2 ln de x. Ok, esse é o nosso W1.
Aí vamos para o W2. E a matriz W2, como é que você monta? Você pega a matriz W, tira a segunda coluna, substitui por aqueles valores que estavam, né, no segundo membro da equação, do sistema de equações, né? Vai ser 0 e 2 sobre x. E aqui eu repito a primeira coluna da matriz W. E aí vou calcular de novo. Produto dos elementos diagonal principal menos produto dos elementos diagonal secundário. O produto dos elementos diagonal principal vai dar x vezes 2 sobre x. E na diagonal secundária vai ter 0 aqui, então seria menos 0. Então não precisa nem colocar, né? Então vai ficar aqui só mesmo x vezes 2 sobre x. E aí simplifica. Deu 2. Bom, então vamos agora. Para calcular o nosso W1, lembra que o nosso... Vou até colocar assim, para calcular o Y1, pela regra de Cramer, né, a gente usa o W1 dividido por W. E para calcular o 2', né, que é outra coisa que a gente quer achar nesse sistema, a gente faz o W2 dividido por W. Lembra que W é x, né? Tá aqui, ó, vamos lembrar disso. Então vai ficar assim, né? O 1' vai ficar W1, que é menos 2 ln de x, dividido por x, que é o W. E o nosso U2' vai ser 2, que é o W2, dividido por x, que é o W. Beleza, então vamos agora separar aqui, né, para resolver, né? Então vamos lá. Essa parte aqui a gente pode fazer a integral em ambos os lados, a integral de 1' dx e a integral de, botar menos 2 aqui na frente logo como constante, ln de x sobre x. ln de x sobre x dx. Bom, teorema fundamental do cálculo, se eu estou integrando em relação a x e derivando em relação a x, dá o próprio 1, né? E o lado de cá, ó, vai ser o seguinte, dá para a gente resolver por substituição aqui, ó. Digamos que a gente chame, sei lá, digamos que a gente chame z de ln de x, ó. ln de x. Então o dz vai ser igual a 1 sobre x ln, ou 1 sobre x dx. Então isso aqui, ó, o primeiro membro aqui da equação, se eu estou integrando em relação a x e derivando em relação a x, teorema fundamental do cálculo, vai dar o próprio 1. E do lado de cá seria menos 2 integral de z dz, né? Porque ln de x é z e 1 sobre x dx, né, é dz. Bom, isso aqui usando regra da potência, né, para integrar, é como se fosse z elevado a 1. Então isso aqui vai ser 1 igual a menos 2 vezes, né, z elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Eu poderia colocar aqui a constante de integração, só que como depois eu vou multiplicar o 1 por y1, quando eu fosse arrumar tudo lá na solução final, essas constantes todas seriam unidas. Então não preciso colocar aqui a constante de integração. Então aqui vai dar o quê? Vai dar z ao quadrado sobre 2, né? Vamos logo fazer a conta aqui, ó. Z ao quadrado sobre 2. Então veja que vai simplificar, né? Esse 2 com esse menos 2, o que vai dar menos z ao quadrado. Então no final daria menos z ao quadrado. Só que lembra que o z, ele é o ln de x, né? Então no final vai ficar assim, né? Quando você fizer, vou colocar aqui os passos, né? Que aí a pessoa depois lembra se precisar, ó. Menos 2. Se bem que é o vídeo, então ele pode pausar e voltar. Mas enfim, ó. Simplificou. Aí ficou o 1 é igual a menos. O z vai ser ln de x. Isso tudo elevado ao quadrado, né? E aí, quando tá assim, ó. É tudo aqui elevado ao quadrado. Você pode colocar como sendo o seguinte. Ln ao quadrado de x. Quando você tem o quadrado no operador ln assim, ele quer dizer que tá tudo isso aqui, né? ln de x vezes ln de x. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa confunde ln de x ao quadrado com ln do x, isso tudo ao quadrado. Cuidado para não confundir, porque aqui o quadrado está só no x, tá vendo? Então quando você tem uma situação desse tipo aqui, você coloca o quadrado só no ln e repete o x, né? Bom, enfim, questão de notação aqui. Achamos o 1, vamos agora achar o 2. Vai ser mais fácil, que é tranquilo aquela integral ali, ó. Integro ambos os lados aqui em relação a x. Aí integro aqui em relação a x, já dá até para colocar logo 2 como constante. 1 sobre x dx, né? A integral em x de u2 derivado em x, né? Se eu estou integrando e derivando em x, vai dar o próprio u2, né? Teorema fundamental do cálculo. Desse lado aqui vai dar 2, que é a constante. E a integral de 1 sobre x dx, a gente sabe que é ln do módulo de x. Só que lembra que quando a gente estava resolvendo, a gente pegou esse x no intervalo positivo. A gente pegou de 0 até mais infinito. Isso aconteceu lá em cima, ó. Olha aqui, ó.
A gente fez essa restrição ali no intervalo, né? Então a gente pode considerar que isso daqui, o x é positivo, então aqui vai ficar só ln de x, né? Não vou nem colocar esse módulo aqui, deixar só ln de x mesmo, tá? Então o resultado para o 2 vai ser 2 vezes o ln de x. Ok. O que é que eu faço agora? De novo, né? Aqui teria a constante de integração, porque eu estou fazendo uma integral indefinida, mas não preciso colocar, porque depois vai ser unida essa constante com as outras que estão lá em cima, então não preciso nem colocar. Bom, vamos voltar lá na nossa solução, que a gente sabe que a solução final vai ter, a geral vai ter esse formato aqui, né? Deixa eu apagar ali, que aí fica mais fácil depois para eu poder colocar aqui, ó. Aí não gasto mais linhas lá para baixo. Olha só. Qual vai ficar a solução, né? Bom, vai ser y igual a homogênea, que é o YH, vai ser C1x, que é o nosso Y1, mais C2x ln de x, que é o nosso Y2. Aí agora mais o nosso U1, que tinha dado menos ln ao quadrado de x. Isso aqui tudo vezes o nosso U2, ou o nosso Y2, que é, no caso aqui, desculpa, eu estou fazendo, agora eu tenho que fazer o 1 com Y1, então o nosso Y1 é x, então fica assim. E depois nós vamos ter o nosso U2, que tinha dado, era 2 ln de x, isso aqui multiplicando o nosso y2, que é essa coisa toda, x ln de x. Beleza. Então, quem que vai ficar o nosso y aqui, ó? Bom, dá pra te fazer aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Nós vamos ter o y sendo igual a c1x mais c2 ln de x, menos, né, que a conta, x ln ao quadrado de x, né? Porque lembra que aqui eu estou pegando esse x multiplicando tudo isso aqui, e esse ln ao quadrado está para cá. Aqui vai dar esse ln de x vezes esse ln de x, vai acabar ficando ln de x ao quadrado. E aparece aqui 2, então vai ser mais 2x ln ao quadrado de x. Aí veja que aqui você tem a mesma expressão, ó, x ln ao quadrado de x e x ln ao quadrado de x. Dá para você fazer a conta aqui, né? Então no final a sua solução vai ficar o seguinte: c1x mais c2 ln de x mais x ln ao quadrado de x, né? Porque se eu tenho duas vezes isso e tiro uma vez ela, né? Vai dar x elevado a ln ao quadrado de x. Então isso fica a solução final para aquela nossa equação de Euler, né? Cauchy-Euler, que nós temos lá no início, tá? Seria isso aqui. Belezinha? Você acertou? Esqueci de botar um x ali, né? Ó, aqui quando eu passei a limpa, ó, pera lá, aqui tem um x, né? Então, ó, x ln de x, então aqui tem um x, deixa eu apagar ali. Aqui eu esqueci de colocar, ó, o x ln de x, tá? Não vamos esquecer disso aqui, C2x ln de x. Belezinha? Bom, o que aconteceu aí? Você achou esse valor também? Achou essa solução? Se não achou, coloca aí na seção de comentários qual foi o seu problema, onde foi que você errou, né? E tira dúvidas se você precisar, volta a videoaula também se precisar. E aproveita agora e faz um exercício para você treinar, que é esse daqui que eu vou deixar para você, ó. Quer ver? Esse exercício aqui, ó. É uma equação de Cauchy-Euler também. Vai dar a mesma ideia do que a gente acabou de fazer, vai ter uma solução só para o M, né? Então você vai ter que fazer tudo aquilo que a gente fez na aula. E no gabarito, desculpa, na descrição eu vou deixar o gabarito para você poder ver a resposta, tá bom? Aproveita e deixa o curtir se você não deixou e inscreva-se no canal se você não tiver inscrito ainda. Eu vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso, onde eu estou resolvendo equações diferenciais. Até mais e tchau!